eu escolhi 3 pequenas curiosidades relativamente à numeração dos jogadores em edições de europeus anteriores. Portanto, eu vou começar pelo caso do Euro 1984. Nenhum de nós estava aqui para presenciar, mas são histórias que depois se vão perpetuando no tempo. Rui Jordão, número 3. Exatamente. É? Portanto, o nosso avançado era é o verdade. número 3. E porquê que aconteceu esta numeração muito, parece, aleatória dos jogadores? Temos que ver o contexto. Era uma altura em que os convocados para a seleção eram 9 do Benfica, 9 ou 10 do Porto e depois 2 ou 3 era do Vitória, do Sporting e de um outro clube. Portanto, havia a guerra Norte-Sul, ainda por cima naquela altura dos anos 80, uma guerra muito fomentada por todos os atritos que havia. Havia uma relação difícil, não vou dizer má, difícil dos jogadores fora do campo, dentro do campo não se notava, tanto que em 84 tivemos ótimos resultados, empatamos com a Espanha, perdemos com a França, a futura campeã França, que jogava em casa apenas no prolongamento, e Portugal teve 4 jogadores no 11 ideal, portanto Portugal foi uma das melhores seleções do europeu. Só que personalidades muito vincadas, muito fortes, era uma altura em que o futebol era muito mais regional do que é agora, portanto os jogadores que eram do Porto e do Benfica eram jogadores do Porto, de Lisboa, que defendiam aquelas cores como hoje em dia não se vê. E o que é que aconteceu no meio desta guerra Norte-Sul? Os jogadores queriam os mesmos números e não chegavam a consenso nenhum. Portanto, o que aconteceu pelos selecionadores da altura, que também eram 4 selecionadores. 4 selecionadores, essa porque história. Tinha que haver o selecionador e depois tinha que haver o selecionador amigo do Porto, o selecionador, que era o Tony, o amigo do Benfica, que era para estar tudo ali com paninhos quentes. Que era o do Porto? O do Porto era o Moraes. Era o Moraes. E era o Benfica, Fernando Cabrita do era o Sporting, não? Nem sei se o Cabrita acho que era o principal, não sei se havia algum, e também havia o José Augusto. Eu acho que do Sporting não havia muito, porque o Sporting só tinha um, que era o Rui Jordão. Era o único convocado. Era? Então, estou a abrir. era o Cabrita, José Augusto, Tony do Benfica e o Moraes do Porto. Devido a esta má relação, os números para a competição tiveram que ser sorteados. E eu achava muito estranho, porque eu via os resumos e passa em muitos canais, Portugal jogou muito bem, tinha ótimos jogadores, eu via os resumos e via o Lima Pereira, que era um central do Porto, campeão de 87, número 10. Pronto, era o número 10, lá quis ter, pronto, tudo bem, tem a sua escolha e os outros aceitaram. E depois via o Chalana, se calhar o jogador dos mais mediáticos daquela seleção, o mais criativo, o mais artista, número 4. Isto já não pode ser coincidência. Depois o João Pinto do Porto, o defesa direito. Certo. Mítico das figuras máximas do Futebol Clube do Porto, o João Pinto, era o número 9. Era o 9. E depois via o Rui Jordão, que era um goleador, que era o 3, o Nené, outro goleador do Benfica, jogadores que marcavam as centenas de golos pelo Sporting e pelo Benfica. É incrível. Portanto, o Nené era o 4, o Fernando Gomes... O Nené era o 2. O Nené era o 2, sim. 4 era o Chalana. O Fernando Gomes, um bibota, era o 6. Eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho e depois, de facto, fui estudar isso e os jogadores havia não se entendiam. Também havia a teoria que era para confundir os adversários. Para não saberem que posição. Sim. Olha, então, deixa-me só confirmar o que tu disseste, força. porque realmente na convocatória da seleção nós só temos o Fernando Cabrita como treinador, portanto não temos o embarinhado, mas na convocatória é impressionante que há Rui Jordão do Sporting, há Vítor Damas do Portimonense, há o Jorge Martins guarda-redes do Vitória e depois é só Benfica-Porto. Pois. E lá dentro aquilo devia ser bonito. E então, era sempre a arder aquilo. Mas é engraçado que Portugal jogou muito bem e ver as camisolas eram lindíssimas, ver o Chalana 4, o Lima Pereira 10. Lima Pereira por cima não era dos mais mediáticos, de longe, era um central de bater nela. E achei piada, mas para grandes males, grandes soluções, não é? E teve que ser a forma mais piada que isto, eu acho até o facto de haver 4 selecionadores, para ter paninhos quentes, ora bem. A tática pós do Benfica dá autonomia, a tática pós do Porto dá outro. Eram outros tempos. Avançando 12 anos, este 84 tinha sido o primeiro europeu de Portugal, portanto foi também destaque por causa disso. Fomos para o Euro 96 e o Euro 96 também tem algumas imagens muito engraçadas, que é ver o Luís Figo já no Barcelona, 20. Com o número 20. Porque o número 7 era um Vítor Paneira, que já estava no final da carreira, no Vitória, Vitória Sport Clube. Que era referência, não é? Era referência, fez uma época danada, mas teve 0 minutos no europeu. Ele até hoje diz que ficou com esse amargo de boca. Já jogava no Vitória. Já estava no Vitória, mas tinha sido um jogador muito importante no Vitória, cheio de assistências e golos, teve 0 minutos, mas é bonito ver que na altura ainda havia esta questão da hierarquia, e era então Luís Figo, o número 20. Também havia e neste Euro 96 já não foi sorteio, os números já faziam lógica de acordo com a posição e os números do clube, dos jogadores onde eles jogavam, mas foi sim por leilão. Leilão esse que cada jogador investia o que queria e o valor angariado, que foram 5.000 contos em 96, foi
foi dada à família do adepto 25 mil euros. que morreu com o Very Light na final do Jamor. Sério? Sim. Portanto, este dinheiro angariado, e dizem, assim, estas histórias que... Figueira Forreta, não é? O Figueira Forreta. O Paulo Madeira conta que lutou muito pelo número 5, mas acabou por ficar para o Fernando Couto. Tinha outro estatuto e devia ter outra carteira. Portanto, Claro. Madeira, de forma divertida... O Paulo Madeira jogava no Belenense ainda, na altura ainda não tinha dado salto para o Benfica. sim. E o Fernando Couto já estava a dar o salto para o Barcelona. Já acho estava eu. no O Fernando Parma. Couto já tinha... Não sei se é nesse ano que ele vai do Parma para o Barça, Pois, mas se calhar ele estava no Parma. Em 96 Ok. já tinha terminado no Parma. O Paulo Sousa, que já era jogador da Juventus, jogador que iria ganhar... É Não, quando e ele ganhou- vai do Parma para o Barcelona. O Vai do Fernando Parma Couto, para o é nesse Barcelona. verão que ele vai. Já tinha outro estatuto. O Paulo Sousa ganhou a Liga dos Campeões nesse ano e no ano seguinte. Exatamente. Portanto, já era o número 6 estabelecido desde o Sporting, na Juventus, e perdeu o número 6 para o Tavares. Um ex-Benfica, ex-Infesta, ex-Boa Vista. Ex-Boa Vista. O Tavares aplicou uns PPRs. Portanto, o Tavares investiu bem ali no número 6, ou então o Paulo Sousa disse, não, posso... E ficou com o 19 o Paulo Sousa. Foi 19. Algumas destas fotografias, depois podem ver, quem estiver a ver com vídeo, pode ver algumas das fotografias dos jogadores com essas camisolas. E o Luís Figo perdeu então para o Paneira. O Paneira explica que foi por uma questão de leilão também, mas notou que o Figo respeitou a hierarquia. Portanto, se calhar o Figo não quis também não quis ser mais, não quis ir mais longe. conflitos. E no Euro 2000 voltou-se a repetir, não tão vincada, não com tantas diferenças, mas voltou-se a repetir o leilão para o número de camisolas, e desta vez foi para ajudar 3 instituições solidárias, conseguiram angariar 6 mil contos, portanto, com a diferença de 4 anos, aumentaram ali 1000 contos, o que é bom. Contos é 5 mil euros, amigos. Dizem... Ainda sabes fazer conversão? Nada. Já Tu não. também não. Eu acabei de fazer, quando eu disse que os 5 mil contos eram 25 mil. 25 não euros, ouvi, 6 não mil ouvi. contos, portanto 30 mil euros. Era dinheiro. Hoje em dia, 20, certeza... 28 mil. Hoje em dia, se houvesse Não, sorteios 30 mil, pelos números, 26. certeza que atingia valores bem maiores. Sim. Em 2000... Olha, alguém ultrapassar o Ronaldo para ser o 7. Era fixe. lindo eles a Mas picar. isso, não, era Eles a impossível. picar. Que é para ele largar as leis. bilhão. Isso depois dava problemas dentro Passa do da campo. Casa da Há Misericórdia. uma coisa que eu sei, o Ronaldo não ia perder essa. Não ia Sim, perder essa- essa. Impossível. Nem com Mais outros rápido o jogadores jogador era apanhado com doping no quarto e expulso da tinha uma seleção. lesão no ombro. Exato. Deslocou o ombro, como o Nani aqui há uns tempos. Neste Euro 2000, houve, segundo histórias que eu já pude confirmar diretamente na fonte, houve um duelo muito engraçado que foi o Figo 7 e o Conceição, que era o 7 no Porto. Já tinha, na altura em Itália, Estava na manteve o número 7. Portanto, houve ali um duelo engraçado. Acho que os valores investidos foram até dignos para os jogadores que eram, mas acabou por ganhar Conceição era o 11, não era? 11, sim. Ficou 11, que ficou, curiosamente, se calhar a sua exibição mais notável pela seleção. O hat-trick alemão. Todos nós associamos, Eu diria da vida. sim, talvez, diria da vida. o hat-trick com o número 11. Eu, por acaso, nunca associaria muito o Conceição ao número 7, mas fui confirmar e era o 7 no Porto. No Porto eu lembrava-me de ver as camisolas 7, mas depois manteve na Lazio, quando conseguiu no Parma, quando conseguiu no Standard Liège, portanto foi mantendo o 7 de forma estável na sua carreira, mas aqui levou o Figo a melhor e, coincidência e pelo destino, a melhor exibição se calhar da vida do Conceição foi com o número 11 e vamos sempre associá-lo ao 11 na seleção.